Por muitos anos eu estive dentro da igreja sem me entregar para Deus. E só eu sei o que se passava dentro de mim. Eu cresci num lar cristão, né? Desde criança eu tenho acompanhado meus pais à igreja. Até os 18 anos, 17 anos, eu ia para a igreja, mas eu não me preocupava em aprender, eu não me preocupava em conhecer a Deus, não me preocupava em saber o que Deus queria de mim. Eu ia porque é como se fosse uma obrigação. Eu era uma adolescente que tinha começo de depressão, mesmo estando dentro da igreja. Eu era uma pessoa triste, uma adolescente angustiada. E aí, o que mais me atingia mesmo era o nervosismo. Eu era uma jovem muito nervosa mesmo. Então cheguei ao ponto de não ter mais controle de mim mesmo. Eu lembro que eu brigava muito com a minha irmã. A gente parecia dois animais brigando dentro de casa. Minha mãe, muitas vezes, ela apanhava tentando nos separar. Eu cheguei a um ponto que eu lembro que em uma das brigas veio na minha cabeça em pegar uma faca e jogar na minha irmã. E uma outra situação foi na hora da briga, eu mordi o dedo da minha irmã. Então na minha cabeça veio em arrancar o dedo dela fora. Quem olhava para mim não imaginava como eu estava, não imaginava quem eu era de fato e de verdade. Nem meus próprios pais imaginavam como eu estava, o ponto que eu cheguei. Eu sofria porque eu mesma não levava Deus a sério. Eu não me preocupava em agradar a Deus, não me preocupava em saber o que Deus queria de mim. Eu não me preocupava, eu ia para a igreja simplesmente por ir. O que eu entendi? Que eu precisava levar Deus a sério. Que não era só ir para a igreja, que eu precisava me libertar, eu precisava buscar uma mudança dentro de mim. Porque aquilo ali para mim já deu, eu estava num ponto que eu não estava mais me aguentando. Eu já tentei até tirar minha própria vida tomando um produto de limpeza, desinfetante, porque eu não tinha prazer, eu não tinha prazer de estar dentro de casa, eu não tinha prazer de mais nada. E aí eu comecei a ir para a igreja diferente. Eu comecei a ir para a igreja com um propósito. Eu queria mudar, eu não queria mais ser quem eu era. Então eu comecei a ir, pegar firme nas correntes de libertação. As situações que tinha dentro de casa que fazia eu ficar nervosa, continuaram. Mas por eu estar decidida, então eu comecei a me controlar, eu comecei a pensar, não é o que Deus quer de mim. Então eu comecei a mudar em muitas atitudes minhas para agradar a Deus, porque eu queria que Deus se agradasse de mim, eu não queria mais ser quem eu era. E a partir daquele dia, eu comecei a ser sincera com Deus, eu comecei a ser transparente. E ali eu me defini, e ali eu fiz uma oração sincera com Deus, eu falei a verdade com Deus, falei aquilo que estava passando e o que eu queria, e ali eu comecei a ter uma vida diferente com Deus. Eu comecei realmente a me preocupar em agradar a Deus. Então eu me batizei, desci as águas, assumindo um compromisso com Deus. Então eu passei a ser uma pessoa melhor. Eu comecei a mudar muitas atitudes minhas que eu tinha, até com as pessoas de fora, porque realmente eu queria agradar a Deus, eu queria honrar a Deus. Então eu lembro que eu tive brigas com vizinhos e eu cheguei ao ponto de pedir perdão para as pessoas que eu briguei, que eu tive problema, porque eu queria agradar a Deus. E aquela velha Daniele ficou para trás. Então eu comecei a ir para a reunião para ouvir a palavra de Deus, para saber o que Deus queria de mim. E na oração foi ministrado o batismo com o Espírito Santo. E ali foi o melhor momento da minha vida. Foi ali que eu recebi o Espírito Santo. Então dentro de mim veio uma força muito grande, uma paz, uma alegria, uma certeza que Deus estava comigo, uma certeza muito grande de que eu não estava sozinha. E eu nunca imaginei que Deus poderia me presentear com um bem mais precioso, que era o Espírito Santo. E a partir dali, a paz começou a reinar dentro de mim, a alegria, o prazer de viver, a alegria de viver,
a força, eu passei a me sentir uma mulher forte, uma mulher segura. E ali eu passei a não ser só uma frequentadora da igreja, mas ali eu passei a ser a morada do Espírito Santo, a morada de Deus. Hoje eu entendo quando o bispo fala sobre essa fonte a jorrar, porque hoje eu jorro vida para outras pessoas. As pessoas que me conheciam antes, hoje vê uma outra pessoa, uma nova Daniele. E hoje eu tenho o prazer de levar para as pessoas aquilo que Deus me deu, a transformação que Deus fez dentro de mim. A obra de Deus é tão completa que eu, que era uma pessoa insegura, uma pessoa que tinha complexo, hoje eu sou uma mulher casada, sou feliz no meu casamento. Hoje eu não sei mais o que é ser uma pessoa nervosa, uma pessoa que carrega uma raiva dentro de mim. Hoje eu não sei mais o que é depressão, o que é aquela dor que eu sentia dentro de mim, porque o Espírito Santo me preencheu em tudo. Tem uma passagem bíblica que retrata muito o meu passado. É aquela parábola das 10 virgens, quando aquelas 5 virgens ficaram do lado de fora. E aí o noivo diz para elas que em verdade vos digo que não vos conheço. E hoje eu entendo que se eu morresse, mesmo estando dentro da igreja, eu não ia morar com o Senhor Jesus. E hoje, graças à fé inteligente que eu aprendi na Igreja Universal, o próprio Senhor Jesus mora dentro de mim. De repente você está aí dentro da igreja e não conhece a Deus de verdade. Faz o que eu fiz, se entrega a Deus, assuma um compromisso de verdade com Deus, porque às vezes você está aí dentro de casa que ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe a dor que você carrega dentro de você. Então faz o que eu fiz, se entrega, assuma um compromisso com Deus, que a transformação que Deus fez na minha vida, dentro de mim, Ele vai fazer em você também.